Graça e paz, meus amados. Hoje nós vamos concluir o estudo da carta aos Efésios. É o capítulo 6, vai ser ministrado numa EBD somente. Então eu fiz um comentário aqui, logo nas primeiras semanas, de que eu conheço o caso de um pastor americano e ele ficou durante 2 anos, aproximadamente, ministrando 2 ou 3 capítulos da carta aos Efésios para a igreja lá, todos os domingos. Eu fiz uma brincadeira logo nas primeiras semanas, dizendo o seguinte: eu não pretendo chegar a tanto. É verdade, nós levamos aí aproximadamente 4 meses para concluir toda a carta. Então hoje nós vamos concluir lembrando que na semana passada nós vimos como marido e esposa devem andar dentro de casa. Como que a esposa, ela gostaria de ver o marido, não só fora de casa, no convívio com os irmãos ali, mas, sobretudo, naquele convívio dentro do lar, onde ela passa a maior parte do tempo com seu esposo, e vice-versa. Como o esposo também gostaria de ver a sua esposa. Aquela que se relaciona com os demais irmãos, que se relaciona com os descrentes, com seus familiares, fora do convívio do lar, mas como que é este relacionamento dentro de casa, com seu esposo? Nós trabalhamos isso na semana passada. Então nós vamos fazer uma oração inicial e nós vamos continuar. No capítulo 6 até o versículo 9, nós ainda vamos abordar o relacionamento familiar. Relacionamento familiar e, em sequência, relacionamento profissional. Então vamos fazer uma oração. Pai amado, pedimos que a Tua graça seja transbordante nesta ministração. Em nome de Jesus oramos. Amém. Bem, continuando, o capítulo 6 da carta aos Efésios vai falar do relacionamento familiar entre pais e filhos. Então vamos ler. Vamos ler do verso 1 ao verso 4 na versão Almeida Corrigida e Fiel. Diz assim: Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Então, o capítulo 6 da carta aos Efésios, ele começa tratando de relacionamento entre pais e filhos. Quanto aos filhos, que eles sejam obedientes, porque é justo, porque agrada a Deus que os filhos obedeçam aos pais. Vamos ver aqui 2 exemplos? Projeta aí, Lucas, capítulo 2, versículo 51. Vamos ver um grande exemplo de obediência de um filho na Bíblia? Projeta aí, Lucas, capítulo 2, versículo 51, falando de Jesus na sua adolescência. Diz a palavra de Deus: E desceu com eles, e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito. E sua mãe, Maria, guardava no seu coração todas estas coisas. Isto é, Jesus era sujeito aos seus pais. Ele obedecia aos seus pais. Porque Jesus sabe que é agradável a Deus, filhos se sujeitem aos pais, filhos sejam obedientes aos seus pais. Agrada a Deus. Projeta aí Colossenses capítulo 3, no versículo 20. Vamos ver o que a palavra de Deus fala em Colossenses capítulo 3, verso 20. Olha o que diz: Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Então, os filhos, na condição de pessoas obedientes a seus pais, eles devem ser obedientes sabendo que isto agrada a Deus. Nós não temos comentado
nos domingos anteriores, que a nossa mente ela precisa ser renovada de forma espiritual, que a gente deve se despojar do velho homem, se revestir do novo homem. Nós não temos visto, nós não citamos aqui, por exemplo, o texto de Romanos, capítulo 12, versículo 2, de que a nossa mente precisa ser renovada, que a gente não pode se conformar com este século, mas a nossa mente deve ser renovada, nós devemos ser transformados por esta renovação deste entendimento, para a gente conhecer qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Pois é, a palavra de Deus nos ensina em Colossenses capítulo 3, versículo 20, que é agradável a Deus, é da vontade de Deus que os filhos obedeçam a seus pais. Então está aí exemplo de como filhos devem se relacionar com seus pais. Lá no versículo 4, fala acerca agora dos pais. E diz assim: e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. A orientação para os pais é que desde cedo eles criem os seus filhos nos caminhos do Senhor, levando até eles, não só cuidando deles, dando provisão, alimento, educação, mas dando doutrina e admoestação do Senhor, dando a eles palavra, disciplinando os seus filhos para que eles cresçam aprendendo acerca da palavra de Deus, sem provocá-los a ira, sem serem pais que, para que a vontade de Deus, sobretudo, prevaleça na vida deles, que eles levem os seus filhos a momentos, assim, muito frequentes de tensão, de estresse. Então, a orientação do nosso Deus, pelas palavras de Paulo, é para que a gente não provoque a ira os nossos filhos. Mas, por outro lado, que a gente crie os nossos filhos na palavra, na doutrina, na admoestação do Senhor, corrigindo, a admoestação da ideia de correção, corrigindo, disciplinando e educando os nossos filhos. Então está aí relacionamento, fechando o relacionamento dentro de casa, dentro do lar, na família. Falamos na semana passada, marido e mulher. Hoje, iniciamos essa ministração falando de pais e filhos. Vamos prosseguir. O capítulo 6, a partir do versículo 5, ele também vai falar de relacionamentos. Mas vai falar de relacionamentos ainda num outro aspecto, melhor dizendo. Na época, havia escravidão, havia regime de escravidão. Então, quando a Bíblia fala do verso 5 ao verso 9, o verso 9 está no outro slide, já vamos ler. Quando a Bíblia fala do verso 5 ao verso 9, sobre relacionamento entre servos e senhores, a Bíblia está falando, num primeiro momento, da realidade da época. Qual é a realidade da época? Havia os senhores e havia os escravos. Então, é nesse contexto que a palavra de Deus trabalha os versículos 5 a 9. Porém, nós não temos mais regime de escravidão. Então, vamos aplicar direto um outro tipo de relacionamento que está presente no nosso dia a dia, que é o relacionamento de patrões e empregados. Nós vimos no domingo anterior, por exemplo, quando falamos do relacionamento dentro de casa, principalmente de marido e mulher, nós falamos, toda aquela abordagem, ela foi feita para marido crente e mulher crente. Da mesma forma, o relacionamento de pais e filhos, leve em conta que tanto pais quanto filhos são criados no Senhor. Da mesma forma, do verso 5 ao verso 9, nós estamos falando da situação onde o empregado e o patrão, eles se relacionam numa condição de que ambos confessam Jesus, ambos são crentes. Então, como eles devem se relacionar? Como é que um empregado crente deve se relacionar com o seu patrão? Embora, no primeiro momento, a gente esteja pensando no patrão crente e no empregado crente, eu vou mais além. Eu digo para você, um patrão crente, ele também deve tratar um empregado descrente da forma como está escrito aí. E um empregado crente
deve tratar o seu patrão descrente nesses termos que estão escritos aí. Por quê? Porque o patrão, lá no desempenho do seu serviço, e o empregado no desempenho do seu serviço, eles abrigam quem em seus corações? Cristo Jesus. Nós vimos lá em Efésios capítulo 3, Jesus habitando pela fé nos nossos corações. Então, vamos trabalhar agora esses textos entendendo o que a palavra de Deus quer nos dizer sobre a nossa postura, o nosso comportamento como patrões ou como empregados no nosso local de trabalho, nas nossas atividades profissionais. Então vamos ler a partir do versículo 5. Diz assim, ó: Vós, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como aos homens. Em outras palavras, nós, empregados, a gente não deve trabalhar bem, trabalhar corretamente, fazer o que deve ser feito, só porque o nosso patrão está presente, nos supervisionando. Nós devemos exercer as nossas atividades profissionais da melhor forma possível, como se Cristo estivesse olhando o nosso serviço, olhando o nosso trabalho. É isso que está escrito aí. Não é porque o patrão está nos olhando que a gente vai trabalhar bem, mas é porque a gente carrega Cristo, é porque Cristo está nos observando. Olha o que diz o verso 8. Sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer. Seja servo, seja livre. Então, nas nossas oportunidades profissionais, no nosso dia a dia, do nosso exercício profissional, nós empregados, se somos empregados, a gente deve trabalhar bem, corretamente, trabalhar da melhor forma possível, não porque o nosso patrão está no nosso pé, não porque ele colocou uma câmera para nos observar, não por isso, mas é porque a gente trabalha como se estivesse trabalhando para o próprio Cristo, com o próprio Cristo presente. Essa é a lição que a gente toma desses versículos. Vamos passar. O versículo 9 ainda fala desse relacionamento de patrões e empregados. Pode passar mais um slide. Diz assim, ó: E vós, senhores, vamos agora adaptar a palavra senhores para a palavra patrões, para fazer sentido para os nossos dias. Então vamos lá, verso 9. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles. Na época, para com os escravos. Hoje em dia, para com seus empregados, deixando as ameaças. Sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Em outras palavras, nós, crentes, na qualidade de patrões, na posição de patrões, se nós nos encontramos como empregadores, nós não devemos tratar os nossos empregados, e aí eu vou mais além, não só aqueles que são crentes, mas os que são descrentes também, porque nós carregamos o testemunho do Senhor. Nós não devemos ser pessoas ameaçadoras, pessoas que manipulam a vida dos outros, né? Como se a pessoa, por depender daquele emprego, por depender daquele trabalho, a gente usa isso, se formos empregadores, a gente usa esse artifício como forma de manipular, de obter vantagens. A palavra de Paulo aí, para os senhores, para os patrões, hoje em dia, seria essa: deixem as ameaças. Deixem as ameaças. Por quê? Porque nós, patrões que somos convertidos, nós também carregamos Cristo. Como é que Cristo exerceria a supervisão dos trabalhos? Certamente não seria com manipulação nem com ameaças. Então nós fechamos uma parte importante da carta aos Efésios, e é a questão de como devemos andar. Nós vimos, do capítulo 1 ao capítulo 3, nós vimos a nossa posição em Cristo. A partir do capítulo 4, nós passamos a ver como nós deveríamos andar. Andar em santidade, início do capítulo 4. Andar em amor, sermos imitadores de Deus,
finalzinho do capítulo 4, entrando pelo capítulo 5. Depois nós vimos relacionamentos diversos, crente com descrente, marido com mulher. Vimos hoje pais e filhos, patrões, empregados. É como a gente deve andar. Isso fala do aspecto da nossa santidade, do nosso dia a dia, do domingo ao domingo. Estejamos trabalhando, estejamos de folga, estejamos dentro de casa. É como devemos andar. Estejamos na reunião dos irmãos. É como devemos andar. Fechamos aqui no versículo 9 do capítulo 6. Agora, nós vamos passar a enfatizar outros detalhes para a conclusão e o fechamento desta carta. Então vamos lá. O versículo 10, depois da conclusão de como nós devemos andar, o versículo 10 vai dizer assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Paulo agora está falando de uma necessidade de nós sermos fortalecidos. Fortalecidos no Senhor, fortalecidos na força do seu poder. Na mesma linha, ele vai continuar. Ele vai dizer assim, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Paulo chama atenção para ataques que nós crentes, nós servos, nós filhos de Deus, nós podemos sofrer, que vem da parte do maligno. Passa o próximo slide. Vamos ler mais alguns. O versículo 12 diz assim, porque nós crentes, nós não temos que lutar contra carne e sangue. Em outras palavras, nós não temos que lutar contra pessoas. O nosso combate, o nosso chamado, a nossa vocação não é combater contra pessoas, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, a nossa luta é contra seres invisíveis, porém seres reais, seres de categorias diferentes, porque nós estamos falando de principados, estamos falando de potestades, portanto, estamos falando de hierarquias, tudo no mundo do mal, tudo no mundo do maligno. Esse é o combate, este é o verdadeiro combate que Paulo quer enfatizar. Paulo abasteceu a igreja de Éfeso de tudo que eles precisavam para que eles pudessem combater contra o diabo, contra o reino das trevas. O reino das trevas, nós vimos em domingos anteriores, que o reino das trevas, ele manipula a forma do mundo pensar e agir. O reino das trevas tem influência para que a nossa carne, ela reivindique vontades. O reino das trevas tem participação em tudo isso. Então Paulo vai falar que nós temos que ser fortalecidos no Senhor, na força do seu poder, e se revestir de toda a armadura de Deus, por causa do tipo de luta que a gente vai enfrentar. E no verso 13, ele vai voltar a falar o que ele fala no verso 11, alterando pouco as palavras, onde ele diz assim, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Bem, Paulo fala duas vezes, no versículo 11 e no versículo 13, da expressão toda a armadura de Deus. Paulo estava preso quando escreveu essa carta. Então, Paulo, ele vai usar uma ilustração baseada na observação dele dos soldados romanos. Paulo vai observar, por exemplo, que o soldado, ele tem uma veste. O soldado, ele tem armas de proteção. O soldado, ele não só tem vestes, tem roupas apropriadas para batalhas. Com um detalhe, os soldados romanos, eles lutavam contra a carne e sangue, porque eles lutavam contra pessoas rebeldes. Então, eles lutavam contra a carne e sangue. Então, Paulo observa que tipo de luta eles desenvolviam.
E para aquele tipo de luta, o que eles precisavam? Então, eles precisavam de roupa apropriada para lutar contra pessoas, contra rebeliões. Eles tinham que ter armas. Paulo observa as armas que eles usavam. Nessa observação de Paulo sobre a roupa que eles usavam e sobre as armas que eles tinham em seu favor, nesta observação de roupas e armas, Paulo vai fazer uma exposição em seguida, associando essas roupas e essas armas a toda a palavra que ele escreveu nesta carta aos Efésios, quanto à posição que a igreja se encontra, capítulos 1 a 3, e como esta igreja deve andar, capítulos 4 até o verso 9 do capítulo 6. Do capítulo 1 ao capítulo 6, verso 9, Paulo vai fazer uma associação com as roupas que o soldado usava, com as armas que o soldado tinha, para lutar contra a carne e o sangue, para lutar contra rebeldes. Paulo vai usar esta ilustração de roupas e armas dos soldados para falar de toda a palavra que ele escreveu para os Efésios, do capítulo 1 ao capítulo 3, falando da posição que a igreja tem em Cristo. Do capítulo 4 ao capítulo 6, verso 9, de como a igreja deve andar. Então, Paulo vai desenvolver, nós já vamos ler, falando de toda a palavra. Mas Paulo observa também, nos soldados, daqueles combatentes, né, lá do Império Romano, Paulo observa que um soldado não basta ter armas e roupas apropriadas. Soldado precisa ter treinamento. Soldado precisa ter disciplina. Soldado precisa ter saúde. Soldado precisa ter coragem, não pode ser medroso, não pode fugir. De que adianta um soldado ter roupa e arma, mas ser medroso? Foge da batalha, tem medo, não tem preparo, não tem disposição, não está em condições de saúde para combater. Então, Paulo observa isso na vida de um soldado. E aí, Paulo vai fazer esta associação da condição do soldado quanto ao seu treinamento, capacidade, vigor, disposição, saúde, coragem. Paulo vai fazer esta associação com as orações. Nós vamos ver Efésios capítulo 6, verso 18. Quando Paulo vai falar que além de roupas e armas, é preciso orar todo o tempo. Mas não adianta o soldado ter roupa, o soldado ter arma, o soldado ter saúde, ter vigor, ser corajoso, se ele não for alerta. Um soldado que tem arma, um soldado que tem preparo, um soldado que tem roupa de batalha, mas que dorme em serviço, ele pode virar uma presa fácil numa rebelião. Isso que adianta, um soldado tem arma, um soldado tem roupa, um soldado tem preparo, tem disposição, tem saúde, corajoso, mas ele dorme em serviço. Ele vira uma presa fácil. Daí, Paulo vai usar a expressão vigiar. Vigilância. Então, quando Paulo fala de toda a armadura de Deus, Paulo leva em consideração o preparo do soldado, a consciência dele, da responsabilidade que ele tem. E também as armas e as roupas que ele usa. Em outras palavras, Paulo vai fazer uma recapitulação, a partir de agora, de toda a palavra pregada em Efésios, até aqui, de todo tipo de oração que ele fez na carta, como está, por exemplo, no capítulo 1, a oração onde Paulo ele intercede
pelos santos da igreja de Éfeso? Primeiramente, dando graças a Deus pela vida deles, fazendo menção deles nas orações. É uma oração, é um tipo de oração, é uma oração de agradecimento. Em seguida, Paulo vai interceder por eles, orando por sabedoria, por revelação espiritual, para que no conhecimento que eles têm das verdades espirituais, das verdades bíblicas, eles também possam aplicar. Sabedoria e revelação é a aplicação do conhecimento. Paulo fala, isso vem por oração. Isso é relacionamento. Isso dá vigor, isso dá coragem, isso dá disposição. No capítulo 3, no verso 16, Paulo vai fazer um outro tipo de oração. É a oração por fortalecimento do homem interior. O objetivo desta oração pelo fortalecimento do homem interior é para que Jesus, habitando pela fé no coração da igreja, o amor também se desenvolva, porque é vital, nós temos trabalhado isso, é vital que a fé opere pelo amor. Não é por outra razão que no finalzinho dessa carta, lá no capítulo 6, lá no versículo 23, Efésios capítulo 6, versículo 23, já na saudação final, na despedida para os irmãos, Paulo escreve assim: paz seja com os irmãos e amor com fé. Amor com fé, da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Então é um outro tipo de oração que Paulo faz, lá em Efésios 3, verso 16, para que fé opere com amor. Amor precisa crescer, para a fé também poder crescer juntamente. E depois nós vamos ver, não vamos ver agora, vamos ver depois, no versículo 18, Paulo falando de todo tipo de oração e da vigilância para que não seja negligenciada a oração. Então está aí, toda a armadura de Deus envolve palavra, oração, vigilância. Toda a armadura de Deus. Palavra, oração e vigilância. Tudo isso está descrito na própria carta aos Efésios. Então agora nós vamos trabalhar exemplos onde Paulo vai falar de roupa e de armas. Vamos lá. Vamos ver versículos 12 a 14. Versículo 13 já lemos, então vamos ver o 14. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos. Observa, Paulo está trabalhando a roupa. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. Só que Paulo falou sobre a verdade. Paulo falou sobre a verdade nessa carta. Vamos ver? Vamos ver lá Efésios capítulo 1, verso 13? Projeta aí. Efésios capítulo 1, versículo 13. Olha Paulo falando da verdade, em Efésios capítulo 1, versículo 13. Em quem também vós estáis depois de ouvistes a palavra da verdade. Só até aí. Depois a gente vai voltar nesse versículo para abordar outro aspecto. Então, Paulo falou da palavra da verdade que nos alcançou, que nos salvou. Paulo está colocando a verdade como fazendo parte da roupa, fazendo comparação com a roupa do soldado romano, uma roupa de proteção. Abre aí, Efésios capítulo 5, versículo 9. Vamos dar outro exemplo de Paulo falando da verdade. Vamos lá, Efésios capítulo 5, verso 9. Porque o fruto do Espírito está em toda a bondade, justiça e verdade. Observa, Paulo fala da verdade no aspecto da posição espiritual, capítulo 1. No capítulo 5, versículo 9, Paulo fala da verdade no sentido do fruto, de como devemos andar. Então observa que toda a armadura de Deus envolve toda a carta. Seja capítulo 1, 2 e 3, posição do crente. Seja capítulo 4, 5, 6 até o verso 9, como o crente deve andar. Então vamos lá, vamos continuar. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestido a couraça da justiça. Vamos ver exemplo da justiça. Efésios 4, 24.
Vamos ver Efésios 4, 24. E vos revistais do novo homem. Continua. Que segundo Deus é criado em verdadeira justiça. Justiça e santidade. Quando Paulo fala como nós devemos andar, capítulo 4 aos Efésios, ele fala de justiça. Vamos lá, Efésios 5, 9. Nós já lemos anteriormente, quando falamos da verdade. Agora vamos falar da justiça. Olha o que diz Efésios 5, 9. Porque o fruto do Espírito está em toda a bondade e justiça. Antes, nós tínhamos chamado a atenção para a verdade, agora nós estamos chamando a atenção para a justiça. Então, Paulo está falando ainda da questão da roupa. Primeiro ele falou do cinto, falando da couraça, agora. Então, vamos continuar. Vamos passar. Vou passar para o versículo 15. Pode passar, próximo slide. Ainda na questão da roupa, fazendo comparação com a roupa do soldado. Paulo está falando assim, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Paulo abordou este evangelho da paz anteriormente na carta. Vamos dar um exemplo, Efésios 2, verso 17. Vamos ler aqui juntos, Efésios 2, 17. E vindo ele, Cristo, evangelizou a paz, a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Quem estava longe eram os gentios, quem estava perto eram os judeus. Cristo evangelizou a paz. Então, Paulo abordou isso na carta. E agora ele chama atenção, isso é como se fosse uma roupa de proteção. Aquela roupa de proteção que o soldado usa para lutar contra a carne e sangue, para lutar contra pessoas rebeldes, para lutar contra rebeliões. Agora, Paulo vai fazer uma comparação de vestes e de armas que nós devemos usar, só que a nossa luta não é contra pessoas, não é contra a carne e contra o sangue. A nossa luta é contra seres invisíveis, invisíveis, porém reais. Vamos ver, verso 16. Tomando, sobretudo, o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Vamos ver exemplo. Projeta lá, Efésios capítulo 2, versículo 8. Efésios capítulo 2, versículo 8, vai falar do escudo da fé. Vai falar da fé. Olha lá. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Isso é uma segurança para nós. Porque nós não somos salvos pelas nossas obras, pelo nosso mérito. Nós somos salvos pela fé no Evangelho. Pela fé em Jesus. Então, Paulo está nos alertando, façam uso desta roupa ou desta arma. No nosso caso, o escudo era para a proteção do soldado, para que ele não fosse atingido. A nossa fé é uma proteção para que a gente não seja atingido. Olha o que diz na sequência. Com o qual escudo podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, tudo isso ou é roupa ou é arma de combate contra os poderes das trevas. No verso 17, vamos ver mais coisas que Paulo observa ainda ou na roupa ou na arma do soldado. Verso 17 diz assim, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, Paulo observa que o soldado romano ele usa um capacete para proteger a sua cabeça. E Paulo devia ter, no seu conhecimento, Paulo devia ter, dentro daquilo que ele entendia espiritualmente, que, por exemplo, o local do capacete do soldado que protege a sua cabeça é uma analogia perfeita de uma proteção para a nossa mente. A nossa mente, ela é o local de ataque mais sensível que o diabo vai procurar perfurar. A nossa mente. É por isso que em Efésios 4, 23, vai dizer que a gente precisa ser renovado na nossa mente de forma espiritual. É preciso entrar palavra. É preciso entrar palavra para que a gente seja renovado na nossa mente. Renovado de forma espiritual. Nossa mente tem que ser protegida.
Então, Paulo observa isso nas vestes ou nas armas dos soldados. O capacete da salvação. Vamos ver texto para isso? Vamos lá, Efésios 1:13. Olha o que diz Efésios 1, verso 13. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Então, esse é o nosso descanso, irmãos. O nosso descanso é que nós fomos salvos, fomos selados pelo Espírito Santo. Efésios capítulo 1, versos 13 e 14, vai dizer isso, nós fomos selados pelo Espírito Santo. Fomos selados quando? Quando, pela fé, nós cremos em Jesus e fomos salvos. O evangelho da nossa salvação é segurança para blindar a nossa mente. Para blindar a nossa mente, quando o diabo, ele quiser colocar na nossa mente pensamentos do tipo: eu acho que você não é salvo, não. Eu acho que você vai fracassar de novo. Olha, você pensa que o Espírito Santo está em você, mas nem salvo você é. Então, a nossa mente tem que ser blindada pelo fato de que nós um dia cremos em Jesus, fomos salvos, o Espírito Santo nos selou. Nos selou para a redenção daquele grande dia. Então, nossa mente precisa ser blindada com isso. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Vamos ver exemplos? Vamos ver Efésios 4, verso 29. Vamos ver? Paulo fala que na nossa luta contra essas potestades, principados, contra os poderes do mal, contra as astutas ciladas do diabo, a gente precisa usar a palavra de Deus e a espada do Espírito. Olha o que diz Efésios 4, verso 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Então, essa palavra da graça, essa palavra que a gente libera com graça, que promove a edificação, essa palavra que libera o perdão, ela afugenta o maligno. Uma palavra liberada de perdão, ela joga Satanás para longe. Mas ele é astuto, porque ele busca ocasião para voltar. Então, cuidado. Cuidado com a mágoa guardada. Mágoa guardada aproxima os poderes das trevas para te causar problemas, para te colocar em dificuldades. Mas se a gente usar cada arma, tudo aquilo que faz parte da roupa do soldado, como Paulo comparou, se nós usarmos tudo isso, em outras palavras, se nós usarmos toda a carta de Efésios, se nós usarmos capítulo 1 a capítulo 3, entendendo qual é a nossa posição, nós já fomos totalmente abençoados. Capítulo 1, nós fomos vivificados, ressuscitados com Cristo, assentados nas regiões celestiais com Ele, Efésios capítulo 2. Nós somos co-herdeiros de uma herança que foi dada a Cristo por Deus, Efésios capítulo 3. Nossa unidade na fé cristã, Efésios capítulo 4. Como nós devemos nos comportar, deixando a mentira, falando a verdade, não entristecendo o Espírito Santo, se inclinando para a generosidade, tudo aquilo que já foi trabalhado aqui. Toda a carta sendo trabalhada na minha vida e na tua vida, nos faz ficar firmes. Se eu tenho consciência da minha posição e eu ando de acordo com a posição em que Deus me colocou, eu fico firme. Não que o diabo não vá procurar ver se tem alguma brecha, mas assim como o soldado romano, ele usava várias armas ou vários detalhes da sua roupa que davam proteção, de tal maneira que não tinha lugar ali onde pudesse haver um ponto falho, onde ele pudesse ser atacado. Da mesma forma, utilizar todas as verdades, todos os princípios, todas as instruções desta carta, também nos faz não dar brecha para as astutas ciladas do diabo. É assim que nós vamos nos revestir no Senhor e na força do seu poder, como está no verso 10 do capítulo 6. Então vamos continuar. Quando chega no versículo 18, pode passar? Quando chega no versículo 18, aí já não é mais o aspecto das roupas ou das armas que o soldado usa. Mas Paulo vai falar
de um outro componente de toda a armadura de Deus, que é a própria condição do soldado. É o preparo, é a coragem, é a saúde, é a disposição, é o vigor, é o treinamento. Paulo faz essa comparação usando a oração. Por quê? Porque a oração, ela é fundamental para andar junto com a palavra. Como eu falei no início dessa ministração, não adiantava o soldado ter roupa, arma e ser fujão, medroso. Não adianta. Então Paulo vai falar da oração nesse aspecto. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito. Paulo faz duas orações, capítulo 1 e capítulo 3, ele faz duas orações, já mencionamos aqui. Paulo, ele instrui esta igreja acerca da posição e de como deve andar, mas Paulo não abre mão da oração. Paulo não abre mão da oração em todo o tempo, com todo tipo de oração e súplica no Espírito. Em outras palavras, para nós, o que isso diz respeito à nossa vida? Orar em todo o tempo e com toda a oração e súplica no Espírito. Devemos orar todos os dias. Devemos orar várias vezes por dia. E orar várias vezes por dia não quer dizer que você vai orar longas orações durante um dia só, mas é orar constantemente, seja uma simples oração de louvor, de agradecimento, de gratidão, por reconhecimento, é um tipo de oração. Ele fala ali, com toda a oração. Oração em ações de graça, oração agradecendo a Deus pelo que Deus fez, é um tipo de oração. A gente pode fazer esse tipo de oração todo dia, várias vezes por dia. Várias vezes por dia eu posso dizer, obrigado, Senhor. Deus, obrigado. Pai, que bênção que o Senhor concedeu. Pai, como o Senhor tem cuidado, como o Senhor tem cuidado das minhas causas, como o Senhor tem feito de uma forma maravilhosa essa obra na minha vida, como o Senhor tem transformado meu lar, meu casamento, como o Senhor tem transformado meu filho. Ou o próprio filho, né? Muito obrigado, Senhor, como o Senhor tem transformado a minha mãe e meu pai. Oração de louvor é um tipo de oração. Nós podemos fazer essa oração várias vezes por dia. Obrigado, Senhor, pela comida na minha mesa hoje. Oração de gratidão é um tipo de oração. Podemos fazer várias vezes por dia esse tipo de oração. Orar, não só quando você está ali num momento de êxtase, num momento assim de grande alegria, mas orar também nos momentos de pressão. Porque a Bíblia fala do dia mau. Então, haverá o dia da pressão, haverá o dia da tentação. E nós devemos orar também, para que a gente não seja tentado, por exemplo. Mencionamos isso na semana passada. Confira, não vai dar tempo de eu falar aqui, confira Mateus capítulo 6, verso 13, a chamada oração do Pai Nosso. Confira Mateus 26, verso 41. São dois versículos que falam sobre tentação. É preciso orar para que a gente não caia no meio da tentação, porque a tentação vem, porque cada um é tentado na sua própria concupiscência. A tentação vem. E o diabo vai oferecer cardápio para a nossa tentação se intensificar. Então devemos ter cuidado e orar. Bem, não só oração em todo o tempo, independentemente da circunstância, seja alegria, seja pressão. Orar várias vezes no dia, orar por agradecendo, orar intercedendo, orar pelos outros, orar por si mesmo, sim, oração devocional, orar pelas suas necessidades. A carta aos Efésios, ela fala de orações intercessórias. Paulo está intercedendo pelos irmãos, é uma oração intercessória. Quando você intercede por alguém, isso é chamado de oração intercessória. Ele faz isso no capítulo 1, ele faz isso no capítulo 3. Só que nós também devemos ter a nossa oração devocional, é a nossa oração pelas nossas necessidades. Todos nós temos necessidades. Temos necessidades principalmente de nos relacionar com Deus. Oração devocional é um tipo de oração. Oração intercessória, quando oramos por alguma necessidade que diz respeito a outras pessoas. Oração intercessória.
que mais? O que mais que a gente pode falar sobre todo tipo de oração e súplica no Espírito? Oração em voz audível. Oração em voz audível é uma oração que a gente pode e deve fazer. Paulo fala em 2 Coríntios. Cremos, por isso nós falamos. Então nós devemos orar em voz audível. Mas é o único tipo de oração que existe? Não. A gente pode orar em silêncio. A gente pode se recolher. A gente pode se recolher para dentro de nós mesmos, conversando, orando com Deus, estabelecendo um canal de relacionamento. Isso é uma oração, uma forma de orar. Nós podemos orar também numa linguagem em mistérios. Os pentecostais desenvolveram esse tipo de oração. O pessoal reformado não legitima esse tipo de oração, chamada oração em línguas estranhas. Mas o povo pentecostal legitima esse tipo de oração e digo para você, tem muitas experiências com isso. Eu mesmo pratico orações em línguas estranhas. É um tipo de oração. Aliás, depois que eu desenvolvi a prática de oração em línguas estranhas, no nível espiritual, muita coisa se abriu, muita visão, muita clareza espiritual se abriu para mim. Já ouvi esse testemunho de outras pessoas. Então, todo tipo de oração, oração em voz audível, oração silenciosa, oração em línguas estranhas, não importa, todo tipo de oração é válida, porque faz parte de toda a armadura de Deus. Toda a armadura de Deus. Depois, Paulo escreve assim, e vigiando nisto, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Vigiar na nossa oração é um outro aspecto dessa totalidade da armadura de Deus que Paulo fala na carta aos Efésios. Por quê? Porque eu lembro para você no início dessa EBD que não adianta o soldado ter arma, ter roupa, ter saúde, ter vigor, ter treinamento, mas dorme no serviço. Não adianta. Então, Paulo fala da vigilância. A vigilância diz respeito para você não negligenciar a oração. Não negligencie os tipos de oração. Não negligencie os hábitos de oração. Hábitos de oração, orar todo dia. Tipos de oração, várias maneiras que você tem para orar. Tipo de oração, oração de louvor, intercessão, devoção. Não negligencie, portanto, sede vigilante. Vigie nisto, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Olha a importância que Paulo dá para que a gente não negligencie orações por todos os santos. Nós estamos vivendo um momento em que os nossos irmãos crentes no Afeganistão estão sofrendo terrível perseguição dos talibãs. Então, Paulo escrevendo uma carta hoje em dia, ele certamente iria aplicar isso à nossa realidade. Ele iria pedir que todos nós orássemos pelos santos que estão passando tremenda dificuldade, terrível dificuldade lá no Afeganistão por causa do regime que foi implantado lá. Mas não só isso, Paulo pede oração por ele. Ele diz assim, e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Lembra que eu falei para você que não adianta o soldado ter arma, não adianta o soldado ter roupa, se ele for fujão, se ele não for corajoso? Pois é. Paulo fala que a oração, ela traz como consequência, como resultado, confiança para ele. Olha o que ele diz. E por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Uma vida de oração que não é negligenciada, nos enche de ousadia, nos enche de confiança. Por outro lado, se a gente negligencia o papel e a importância da oração, a gente vive desanimado. Crente desanimado. Você pode perguntar para ele, meu irmão, você tem orado? Ah, não. Por isso é que ele pede para orar por ele.
para que a palavra saia da boca dele com confiança, para que ele não desanime, porque lutas e perseguições, elas existem. Não estamos livres de lutas nem de perseguições. Os soldados romanos que lutavam contra pessoas, eles não estavam livres de rebeliões. Então eles tinham que estar muito bem preparados para enfrentar uma possível rebelião. Nós, que não lutamos contra a carne e sangue, nós lutamos contra as potestades do mal. Nós também temos que estar preparados em todos os aspectos, com toda a palavra que o Senhor nos deu nesta carta, Efésios capítulo 1 até capítulo 6, verso 9, posição espiritual, e depois como devemos andar, toda a palavra desta carta. Mas também não podemos negligenciar o papel fundamental da oração. Quando os diáconos foram escolhidos, ali logo no início do livro de Atos dos Apóstolos, os apóstolos, eles ficaram com duas incumbências. Lembram quais são as duas incumbências? Eles ficaram com o ministério da palavra e com a perseverança da oração. Em outras palavras, é indispensável a palavra, assim como é indispensável a oração. Uma não pode andar sem a companhia da outra. Então, Paulo deixa isso muito claro nesta carta, quando ele retrata toda a armadura de Deus. E a carta vai finalizar da seguinte forma: pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Ora, para que vós também possais saber dos meus negócios e o que eu faço, Tíquico, irmão amado e fiel ministro do Senhor, vos informará de tudo. Pode passar, concluindo. O qual vos enviei para o mesmo fim, para que saibais do nosso estado, e ele console os vossos corações. Paz seja com os irmãos. E, de novo, já li isso no início, chama atenção de novo. Amor com fé. Amor com fé. A fé opera pelo amor. Vimos isso. Então, amor com fé da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam ao nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Amém. Há um momento da história da humanidade, que ainda não aconteceu, onde Jesus ele vai fazer o seguinte pronunciamento. Ele vai dizer que pessoas usaram o nome dele em vão. Usaram o nome dele em vão. Mas, no último versículo do capítulo 6, no fechamento desta carta, Paulo fala de uma graça que deve ser dirigida a todos que amam ao Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Ou seja, como complemento, como fechamento, nós temos autoridade, porque a posição espiritual que nos foi dada, Efésios 1:3 nos fala isso, nós temos autoridade de falar em nome de Jesus, sem usar o nome de Jesus em vão, por causa da justiça, por causa da verdade, por causa do evangelho em quem nós cremos, no evangelho que nós cremos, por causa da salvação que nós alcançamos. Nós podemos usar o nome de Jesus em sinceridade. Nós não usamos o nome de Jesus em vão. Portanto, amados irmãos, tomem toda a armadura de Deus, toda a palavra de Deus. Tomar toda a palavra significa, não vou dar brecha para ser atacado. Mas ainda assim, pode ser que eu possa ficar vulnerável por outras razões. Vulnerável porque não fui corajoso para enfrentar. Então eu preciso orar. Vulnerável porque eu não estava sóbrio e vigilante. Eu estava muito distraído. Portanto, sejamos vigilantes, estejamos alerta. Se assim procedermos, com toda a palavra, oração e vigilância, com toda a autoridade, nós usaremos o nome de Jesus
e seremos vitoriosos. O tema da nossa ministração de hoje é vitoriosos na batalha. Nós somos vitoriosos na batalha. Não tomamos o nome de Jesus em vão. O nome de Jesus, ele opera a nosso favor. Assim, amados, nós fechamos o capítulo 6 da carta aos Efésios. A carta está finalizada por completo. Eu espero que você tenha sido edificado durante esses 4 meses que nós passamos aí juntos. Vamos orar, encerrando. Lembrando que vai ficar na tela o QR Code, o Pix, que é o CNPJ da igreja, a conta da igreja, para que você possa ofertar, caso você deseje. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós somos agradecidos por todo esse estudo, por tudo aquilo que o Senhor nos concedeu, por toda a graça que foi derramada, por toda a riqueza que nos foi revelada. Pedimos que o Senhor continue conosco. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém.